Olá, gente, Fred Rosalino. Hoje eu vou mostrar para vocês uma casa, né, que eu fiz há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Acho que foi 2007, começo de 2007. Já mostrei em alguns vídeos aí, algumas partes dela. Mas eu estou aproveitando agora porque eu tenho alugado ela, né, e agora ela está passando por uma pequena reforma. Então vou mostrar para vocês aqui com detalhes o que eu estou fazendo aqui para recuperar algumas situações e para deixá-la zerada, novinha em folha e pronto para mais uns 15 anos aí, 20 anos talvez, tá bom? Então me acompanha aí. Bom, gente, então essa casa aqui é uma casa que já tem praticamente 15 anos, quase 15 anos, e ela foi feita numa época que a gente ainda aqui no Brasil não tínhamos muita informação sobre o bambu, sobre como usar o bambu e principalmente como fazer o tratamento do bambu, né? Então a gente não tinha essa informação. Então eu tive algumas questões aqui, alguns problemas, né? E que eu vou compartilhar com vocês aí. Então, primeiramente, essa questão de fazer o tratamento, né? A imunização do bambu é muito importante, é essencial fazer esse tratamento, tá? Porque depois você fazer, imagina você ter que furar os bambus, aplicar inseticida, né, dentro dos comos e você morando, isso não é legal. Então, fazer a imunização correta para não ter esse tipo de problema. Aqui eu usei basicamente 3 espécies de bambu. Inicialmente, as estruturas principais são com o Dendrocalamus asper, né, conhecido como bambu gigante. Tá? Então aqui eu utilizei esses bambus de grande diâmetro, gosto muito de utilizar eles, né, por conta de dimensões, né, dimensões deles são muito interessantes, né, o tamanho dele, né, as bitolas que a gente consegue aí entre 13 e até 20 centímetros de diâmetro. Por exemplo, tem uma peça aqui, ó, uma peça aqui que eu uso muito interessante, que essa aqui tem 20 de diâmetro, tá? 20 de diâmetro. Então, muito bom trabalhar com eles, principalmente nesse sistema pilar-viga. Eu utilizei também, na verdade, usei 2 espécies diferentes. Usei o Philostax bambusoides e usei o Philostax edulis como caibro, né? Bambus muito retos, muito bonitos, né? Porém, eles têm a questão de rachar. Tá? Quando vem a seca aqui em Brasília, eles racham de fora a fora, então a gente observa aqui, ó, são trincas que percorrem vários nós. Em determinadas situações elas abrem muito e ficam, esteticamente é um problema, né? Existe um estudo que foi realizado agora recentemente pelo pessoal, capitaneado aí pelo pessoal da Bambutec, né? E que traz aí algumas informações de perda de resistência de até 60% de peças à flexão, quando a trinca, né, essa rachadura, ela é de fora a fora. Então, para usar esse bambu, seria interessante usar ele ripado ou meia cana, né?
Mas dá para usar, ainda assim dá para usar, tá? Aqui eu vou mostrar, olha aqui, essa trinca aqui, gente, ó. A trinca nesse bambu, ela começa aqui e vai até lá em cima, é fora a fora. Aqui a gente está no período de chuva, então as trincas, o bambu volta, né? Quando chega a seca ele abre, então ele fica nesse abre e volta, abre e volta, abre e volta. Ok? Então, de preferência, se você for usar o Filostax em regiões muito secas, de muita variação de umidade, né? Talvez na região do semiárido não seja problema, né? Porque ali você tem uma temporada de chuva, né? Mas a umidade é bem equilibrada. Então, assim, se for usar no local onde existe uma grande amplitude entre umidade, melhor não utilizar os Filostax como forma estrutural, tá? Usar o Asper. Então aqui a gente vê outra trinca bem grande que vai até o final, tá? Então isso é uma dica que eu deixo aí para vocês. Aqui, esses bambus já tem, como eu falei, mais de 15 anos, né? Passaram agora por uma recuperação, a gente vê que eles estão brilhantes. Usei aqui o Osmocolor UV Gold da Montana, tá? Excelente material. E aqui ainda não foi, ó. Aqui ainda... Qual que é o processo de recuperação que eu fiz aqui? Primeiro, passar um pano limpando. Segundo, passar uma lixa, correr uma lixa aí 100, 120, para dar uma quebrada e tirar algumas imperfeições, algumas impurezas. E depois aplicar o Osmocolor, tá? Fica muito bom. Ó, aqui dentro, interessante, eu já usei também o Dendrocarpus asper, bambu gigante, e utilizei os Filostax bambuzoides, Madak, como caibro, tá? E usei também o Filostax aurea matando uma esteira. Essa esteira aqui é uma esteira de uma gramínea que tem nas matas, né? O pessoal lá de Belo Horizonte que forneceu. Muito legal. Aqui eu usei também, assim, de curiosidade, usei parede de tijolinho maciço. Tá? Então aqui a gente tem tijolo maciço, funcionou muito bem. Logicamente eu tenho que fazer as ancoragens, né? Então aqui, ó, a cada mais ou menos 2 fiadas eu coloco um vergalhão, furo, entro, e esse vergalhão passa fazendo, né, a amarração dessa parede. Então tem que amarrar de alguma forma. Existem várias formas de amarrar essa parede aqui. Tá? Você pode usar uma tela, você pode usar fazer umas vergas e contravergas, né? Embaixo da parede, com vigas feitas com treliça, também funciona bem, aquelas treliças metálicas, tá? Aí tem uma questão, eu tenho uma triangulação aqui, uma viga no meio, e tem uma parede ali em cima. Se eu for usar uma parede pesada ali em cima, o que vai acontecer? Vai esmagar a minha viga, né? O bambu tem esse problema, né? Essa limitante, não diria um problema, diria uma limitação. E poderia esmagar essa viga, né? Então o que eu fiz? Eu fiz uma parede de ferro-cimento, né? Então criei uma malha de um resto de aço que eu tinha aqui, e com tela pinteiro, tela de galinheiro para pinto, né? Mais fina, e argamassa de cimento e areia, tá? Então ela vai fixada em vários pontos aqui também, com um vergalhão, fura, enfia o vergalhãozinho, faz a malha, e aí vem com a argamassando ela, tá? E aí ela distribui bem, e aí não tive problema nenhum de esmagamento em local nenhum. Muito legal, fica muito bom, fica muito bacana. Bom, aqui eu estou fazendo a instalação de piso sobre piso. Estou usando uma cerâmica aqui, tipo Fênix, né, da empresa Fênix. E estou fazendo a instalação com a argamassa C3 em cima desse piso. Muito legal. Tá ali o maguito pedreiro. E aí aqui, ó, que legal. Quartinho, né? E aqui a gente tem as esterídeas fazendo fogo, né? Essas esterídeas aqui, elas foram fixadas com parafuso autobrocante, só que pode ser fixada também com um pinador. Aqui a gente utilizou os caibros de
Philostax bambuzoides, do Madak. E um quartinho muito legal também, com paredes de ferro cimento ali, ó. Muito bacana. Muito legal. Aqui a gente tem um outro quartinho, pequeno também. Aqui eu utilizei, fiz um forro com ripas do Philostax bambuzoides também. Interessante que aqui, pelo fato da alvenaria vir, né, quase que você não vê o bambu. Você vê mais por fora mesmo. Bom, a questão muito importante, gente, é que quando for trabalhar com bambu, não demore muito tempo para fazer o acabamento dele, certo? Então, é legal. O que eu tenho feito é, quando o bambu chega na obra, eu faço a limpeza do bambu e aplico uma demão já de algum produto para selar. Eu estou utilizando um Osmocolor incolor para logo selar ele, para ele não ficar trocando umidade com o meio externo, né? E depois que a obra tá em pé, aí a gente vem aplicando mais uma demão aí eu já uso um que tem proteção UVA, UVB, no caso, ou o incolor, o UV Glass, que a gente chama, ou o stain impregnante, o de UV Gold, né? Ou UV Gold ou UV Glass. UV Glass se você quer incolor, UV Gold se você quer essa coloração aí que eu estou usando aqui, ok? Se você não fizer isso logo, o que vai acontecer é o que aconteceu aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu fiz uma estrutura aqui pequena, né? E não utilizei. Olha o que acontece. Primeiro que ele vai ficando bem acinzentado, né? Vai oxidando. Segundo que ele vai começar a dar essas trinquinhas aqui, ó. Que não é problema, mas visualmente incomoda. Depois também tem essa questão dele apresentar trincas maiores. Ó. Aqui apresentou umas trincas maiores justamente porque ele está trocando umidade com o meio ambiente. Aqui também. Então assim, aqui ainda dá para recuperar, né? Aqui ainda dá para utilizar uma demão de 1, 2, 3 demão de Osmocolor. Mas fica aí essa dica aí, quando fizer uma estrutura, já imediatamente, logo, já faça esse processo de aplicação do verniz, né? Do stain no caso, para poder não ter esse problema. É isso aí, se você gostou desse vídeo, compartilha aí, dá um like. E se você tiver interesse em aprender a construir com bambu, né? A gente tem uns cursos online muito interessantes aí que te dá toda a base que você precisa para você começar essa prática. Além de projetos detalhados, explicados, né? Então entra aí no nosso site e confere aí os cursos que a gente está oferecendo, tá bom? Muito obrigado pela atenção aí e até a próxima.